Pessoal, muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Agora apresentando um estudo de viabilidade econômico-financeira. É um pouco diferente destes estudos que vocês já viram, né, têm acompanhado aqui no nosso canal, mas que eventualmente alguns empresários, algumas pessoas físicas, alguns investidores têm interesse em produzir, né, que é o estudo para locação, né, qual é a rentabilidade proporcionada por um empreendimento construído para fins de obtenção de renda, né, via locação. Tá? Aqui no caso, o empreendimento composto por 24 apartamentos de 3 quartos, a tipologia aí mais recorrente, né, locados aí por uma taxa, por um valor de R$ 1.250. Tá? Um apartamento de 3 quartos costuma ter um valor de locação um pouco maior. Esse valor ele pode oscilar para cima ou para baixo em função das taxas de juros de mercado, né, que norteiam, né, que causam impacto, né, nos financiamentos imobiliários. Né? Eventualmente, quando a taxa de juros está muito baixa, né, é preferível as pessoas tomarem a decisão de contratar um financiamento para compra, né, do que locar um apartamento. Né? Mas ainda existe, né, muito mercado para a pessoa investir, né, em empreendimentos para locação. Note que aqui nós vamos construir para locar. A atividade de compra de um apartamento para locação, ela tem um tratamento diferente, né, naquilo que diz respeito ao estudo de viabilidade econômico-financeira, né, de atratividade, né, para a gente ver a atratividade ou não, escolher pontualmente aqueles imóveis que vão fazer parte da carteira do investidor imobiliário que tem foco em obtenção de renda. Esse público normalmente é a pessoa que não é da área imobiliária, que quer realmente fazer um patrimônio imobiliário para fins de renda de locação no período de aposentadoria, né, ou aquelas pessoas que querem montar uma carteira imobiliária para herança, né, para destinar à sucessão. Né, importante, muitas pessoas gostam de comprar imóveis. Né, muitas pessoas não têm o conhecimento necessário. Né, aquelas pessoas que têm o conhecimento necessário e não têm o desejo, né, de trabalhar com o mercado financeiro. Né? O mercado financeiro ele é bem mais complexo do que comprar um imóvel e locar. Né? O pessoal mais antigo também gosta muito de imóvel, né, para fins de locação, apesar de não ter uma rentabilidade assim, às vezes muito adequada, né, a depender da taxa de juros do mercado. Né, as pessoas gostam, né? O imóvel é sólido, ele proporciona ali a tangibilidade, você sabe que o imóvel está lá, ele é seu. No Brasil ainda nós temos o direito à propriedade privada, né? Então você tem ali um lastro imobiliário que ao longo do tempo vai se valorizando, você pode obter a renda do aluguel. Né? Existe um grande número de pessoas, uma parcela muito grande do investidor imobiliário busca, né, o investimento imobiliário para renda, né? Seja lá com variação aí de motivações diversas, né? A pessoa quer renda para si própria, ou para os filhos, ou deixar imóvel para os filhos, ou fazer uma renda, patrimônio imobiliário para fins de complementação, ou, né, para proporcionar integralmente o valor de aposentadoria lá depois de determinada idade. Né? Não é um negócio ruim, não. Tá? O que se precisa fazer, né, é ter ciência dos riscos que envolvem um negócio desse. Né? Não é todo imóvel que te dá uma rentabilidade adequada. Lembrando sempre que você tem o lastro imobiliário, você é dono do ativo, né, que no caso é o imóvel, né, mas você eventualmente pode não ter uma rentabilidade satisfatória, né, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos à rentabilidade que a poupança te dá, né, comparativamente àquilo que o Tesouro Direto te dá, né, e comparativamente também, substancialmente, sobre a construção para a venda, né, que é o investimento imobiliário para lucratividade, né, e tem o empreendimento imobiliário, né, que é para obtenção de renda. Né. Nós temos dois tipos de investimento imobiliário na construção de fato, né, construção para renda e construção para venda. Nós vamos fazer aqui a análise completa em partes, tá? É um trabalho aqui extenso,
Vou dividir esse vídeo aqui em 3 ou 4 partes, para vocês verem como é que funciona uma análise profissional de um negócio de construção para venda. Nesse caso aqui, um case real, 24 apartamentos de 3 quartos, né, para locação posterior à conclusão das obras. Ou seja, acabou de construir, colocou para locar. Tá? Aqui, ó, tá errado aqui, são 3 quartos. Perdão, eu fiz um estudo recente para locação de empreendimento de 1 quarto, né, para locação via Airbnb em cidade litorânea. Esse caso aqui é um apartamento de 3 quartos, padrão comum aí na cidade de todos os portes, com 2 vagas de garagem, padrão de construção normal, porcelanato, parede amassada, tá? Apartamento aí que a gente encontra em muitos municípios brasileiros, 3 quartos para famílias de casal e 2 ou 3 filhos, ok? Então vamos lá. 1.250 é o preço de locação estimado, tá? A construção desse edifício aí demanda 12 meses, tá? E o período de locação, tá? Isso aqui é importante para questão de fins de análise econômico-financeira, né? Período de locação estimado em 15 anos, tá? 180 meses após a conclusão das obras. Aqui sem necessidade de retrofit. Tá? Retrofit é uma remodelação, né? Uma modernização do empreendimento para colocá-lo em ponto aí de competitividade com novos empreendimentos no mercado, né? Para locação. Aqui sem necessidade de retrofit. Tá? Não necessariamente que acabou os 15 anos, os 180 meses, ele não presta para nada o empreendimento. Você vai reformá-lo, fazer um retrofit, ele volta a ter, dependendo da magnitude da reforma, né, chamado retrofit, ele volta a ter as mesmas condições, né, de novo, né, para fins de locação, ok? Então você acabou o prazo de 180 meses, faz a reforma e já aluga de novo, considerando aí um novo ciclo de 180 meses, ok? Então aqui vocês veem que no primeiro mês após a construção, a gente já loca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10 apartamentos são locados no primeiro mês após a construção. Restantes aí no segundo mês. Tá? Tem diferença em locar aqui no quarto mês e tal. Para um horizonte de 180 meses não faz diferença alguma. Né? O que não pode acontecer é ele ficar 2 anos sem alugar. Né? Aí não tem sentido você mantê-lo na sua carteira. Você tem que vendê-lo. Né? Apartamento, você construiu o apartamento, você espera locar ele locá-lo logo no primeiro mês após a compra. Né? No caso aqui, logo no primeiro mês após a construção, né, a obtenção da BITS, a gente vai locar aqui 10 unidades e depois 14 unidades no segundo mês. Ok? Valor então de 1.250 aqui, ó, esses 2.500 são 2 apartamentos locados no primeiro mês. Né? Aqui pode ser aqui, ó, o 101 e 102, né? E assim sucessivamente, ok? Muito bem. No horizonte aqui, ó, coloco aqui o horizonte financeiro, tá? Em valor sem correção, tá? Valor nominal. A gente vai fazer a correção desse valor aqui logo a seguir aqui na planilha. Tá? Então você está vendo aqui que no 180º mês e no 180º você encerra este ciclo, ok? Então a gente faz essa análise assim, considerando as locações com valor da data atual, distribuídos aqui mensalmente ao longo dos meses. Aqui tem a chamada vacância, eu estou estimando em 5%. Durante todo o período, eu estou estimando que 5% de todo o período, né, vai haver período de o apartamento vai estar vazio, tá? Entre o inquilino sai, né, e até a entrada de outro inquilino, você tem um período de vacância aí. Segundo pesquisa aqui em imobiliários, empreendimentos bem desenvolvidos, bem localizados, né, e adequados, né, à realidade de mercado, né, ocorre a locação aí rapidamente, tá? 5% é o período máximo de que o apartamento fica vazio, tá? Existe uma taxa de manutenção aí também, né, estimada em 5%. Naturalmente que quando você loca um apartamento, né, os danos causados internamente ao imóvel, eles são de responsabilidade do locatário, né? Ele tem que deixar o apartamento nas mesmas condições que ele encontrou.
Mas essas manutenções que ele tem que proporcionar na data da devolução das chaves, isso aí é pintura, né? Eventualmente uma quebra aí de algum item do apartamento, uma esquadria, um vidro, uma torneira, um vaso sanitário, né? Isso aí ele tem que deixar em ponto, né, na mesma forma que ele achou, né? Agora, manutenção de tubulação, parte elétrica, piso arrebentando, piso soltando, fachada, parte comum, pintura, né, mau funcionamento de alguns itens, isso é de responsabilidade do proprietário. Tá? A gente não cobra do inquilino a reforma do imóvel, você cobra dele a manutenção daquilo que ele, daquele dano que ele causou. Então é interessante colocar uma taxa de manutenção da ordem de 5%. Tá? A depreciação ela ocorre na taxa de 4% para imóvel, eu estou colocando aqui 5 com uma margem de 1. Ok? Então aqui embaixo, as 24 locações proporcionam uma receita bruta de locações na periodicidade mensal, tá? De 12.500 no primeiro mês, 30.000 no segundo, até o mês 180, 30.000 por mês, né? No mês 181 aqui, 17.500, tá? Então aqui a gente tem as receitas brutas de locação. Por que é bruta, né? Por que a gente chama isso aqui de EBITDA, né? Estou transferindo aqui para essa análise imobiliária um termo lá da engenharia financeira, né? Do gerenciamento financeiro, da análise financeira propriamente dita, que é o EBITDA, né? Que é o Earning Before Interest, Taxes, Amortization e Depreciation. Então, que são os ganhos, né, brutos, né, os lucros brutos, os ganhos brutos antes, né, antes, né, incidência de juros, depreciação, impostos, amortização. Então isso aqui é o que você recebe mesmo, de fato, né, é o que o inquilino vai pagar de fato, né? A gente está reajustando aqui, ó, a taxa de 5% ao ano, né, estou considerando aqui o IGPM, que é o índice que reajusta comumente os aluguéis. Então a gente vai reajustando aqui mês a mês, tá? Perdão, ano a ano, tá? Na periodicidade de ano a ano a gente ajusta. Então, você vê que vai passando aqui para 31.500. Daí a gente chega lá no final lá com um reajuste proporcionado pelo IGPM, tá? Que eleva, né, a sua rentabilidade no último mês aí, ó. Isso aqui é nominal, tá? 59.000, né, contra 30 e de 36 contra 17, né? A gente precisa deixar, né, óbvio, né, um indexador de reajuste, né? Eu colocaria, né, se fosse possível, mensalmente, né, mas não é permitido. Então a gente coloca aí anualmente, as imobiliárias fazem isso para você, reajustam, né, com base no IGPM passado, né? Colocando aí o reajuste do aluguel, tá? Então, receita bruta de locações, né, que é aquela receita mensal, né, você precisa tirar aqui da receita bruta a taxa de administração imobiliária, coloquei aqui 5%, tirar a vacância de 5% e manutenção corretiva. Então, essas três contas aqui, ó, são contas que precisam ser consideradas para estudo de viabilidade, tá, para você calcular, tá, o resultado, tá, do seu empreendimento após essas três deduções e, posteriormente, tá, a depreciação. Tá? Todo ativo, né, ativo é aquele bem, né, aquele investimento, aquele objeto do investimento. No mercado financeiro, o ativo é uma ação, né, é um título do Tesouro Direto, é uma conta de poupança. Né, se você tem uma agência de compra e venda de carro, seu ativo é o carro que você comprou para revender. No caso do mercado imobiliário, o ativo é o imóvel, né? E todo ativo ele sofre depreciação, né? Depreciação é uma perda, né, da utilidade dele, das características físicas dele, né? É legal, é exigido por lei, tá? Que a contabilidade faça isso. É importante para você também que, se você estiver trabalhando aí com um grande conjunto de imóveis, né, você vai trabalhar no lucro real, então você reduz a sua base de cálculo do imposto de renda, considerando a depreciação. É importante também que você calcule a depreciação, né, para você ir guardando esse dinheiro, para você fazer um retrofit lá depois, né? A depreciação ela é a mesma medida do valor que você vai ter que gastar depois do prazo de 15 anos para você colocar o imóvel nas mesmas condições de novo, né? Então é importante ter
a conta da depreciação, apesar do dinheiro não sair do seu bolso naquele momento, né? Depreciação, ó, coloquei bem claro aqui para vocês, em preto aqui, ó, a célula pintada de preto, ó. A depreciação é conta supressora de resultados, mas o dinheiro não necessariamente ele sai do seu bolso naquele momento. Deveria sair, né, para uma conta chamada recomposição, né, do ativo. Né, o dinheiro que você vai precisar gastar depois do prazo de 15 anos para você colocar o ativo, né, nas mesmas condições de antes. Tá? Então a depreciação acumulada, anote você que é um valor representativo, é 3.302. Tá? Então aqui, ó, eu fiz a conta da receita, né, dos recebimentos líquidos que você vai receber, né, depois que você locar estes apartamentos. Ok? Então você tem aqui todo um conjunto aqui, ó, né, aqui, ó, receita líquida de locações pós todas as deduções, menos a depreciação. E aqui a depreciação total acumulada, tá? Mês a mês, tá? Vamos lá, então. Aqui algumas variáveis que são importantes de serem analisadas no negócio de construção, né, até mesmo de compra de algum apartamento pronto, sala, loja, né, qualquer bem para você locar, qualquer bem imobiliário para você locar. Algumas questões que são subjetivas, mas elas têm que ter um estudo sobre elas para você ter ciência aí, né, ou pelo menos uma ideia de como que você vai comportar o mercado, né, no período que você vai manter esses imóveis em carteira para locação. Tá? Existem mais parâmetros, então eu coloquei aqui os principais, ó. Ocupação futura do entorno, né? Quando você vai construir um edifício para locação, né, ou para venda, né, você vai analisar, né, qual é a ocupação futura do entorno, né, como é que eu imagino que esse empreendimento vai estar inserido daqui a um determinado prazo, daqui a um determinado tempo. Tá, como é que funciona isso? Né? Vamos supor que você compra, né, ali um determinado empreendimento, né, você compra um lote lá no bairro tal, ainda não tem lá na pavimentação, ainda não tem redes e tal, tem ali uma gleba ali, interessante ali que você achou massa, você achou bacana comprar, né? Mas você sabe que ali, né, existe uma avenida que está sendo projetada para aquele caminho ali que vai fazer aquela região lá se desenvolver depois que for construída, né? O que você está prevendo para aquilo ali? Vai ocupar aquela área toda? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Outra questão importante com relação à ocupação futura do entorno, né? Quais são os tipos de edificações que estão sendo construídas lá agora? Qual o tamanho dos lotes? Né? São lotes de 200 metros quadrados? Lote de 200 metros quadrados, lote de 150, fração de lote de 150, 120, várias unidades, né, sobre o mesmo terreno, né? Isso é ocupação com alta densidade, né? Ou seja, quem compra ali é um público de baixo poder aquisitivo, né? Então você não vai colocar lá um empreendimento de valor alto, né? Pode ser que no futuro ele se desvalorize pela própria vizinhança. Então você tem que fazer um estudo da ocupação futura do entorno que tem como base, né, as informações atuais. Pode se desenvolver, está construindo um bairro novo ali do lado, tem uma avenida chegando lá, quem é que está comprando terreno lá, existe especulação imobiliária, como está sendo feita a ocupação lá agora, né, qual é o público que está comprando imóvel lá agora, né, comprando lote, é baixa renda, média renda. Isso tudo aí tem influência na ocupação futura e solidariamente, né, causa impacto, né, no seu empreendimento, tanto em termos de locação quanto em termos de revenda do imóvel posteriormente. Tá? O uso futuro do entorno tem muito a ver com a ocupação atual, né? Então você vai fazer uma projeção aí, né, qual é o uso futuro do entorno, né? Tem ali sendo projetado algum shopping center, algum parque, algum setor industrial, uma zona de comércio, né? Alguma coisa que, algum fator, algum evento, na verdade, que possa levar ao desenvolvimento ali para aquela região com relação ao uso, né? Vai ser uso comercial, residencial, misto, uso especial, o padrão arquitetônico, né, das edificações, né, ali na região, são casinhas mais baixas, menores, com teto embutido, com telhado embutido, né, casas tipo padrão popular, ou são casas de padrão médio, né, ou são casas de alto padrão,
Tudo isso tem impacto, né, tá? Na receita que você vai obter no aluguel, né? E depois também, né, naturalmente, na venda do apartamento, né? Configuração familiar e social dessa região. É uma área de balada, né? Tem muito restaurante, muito bar. Quem é que vai ocupar aquela região? Né? Quem está ocupando hoje? Qual é a tendência de ocupação daquela região? Em termos demográficos e sociais. Né? Um apartamento de 3 quartos ele tem mais probabilidade de ser locado e menos probabilidade de sofrer vacância em locais, né, em bairros residenciais, onde tem ali necessidades, né, de lançamentos de empreendimentos com apartamentos de 3 quartos. No centro da cidade, perto da zona boêmia, né, apartamento de 1 quarto, 2 quartos, público solteiro, perto do mercado de trabalho, né, também, né, tem mais apelo, né, comercial e locatício. Né. Disponibilidade de financiamento habitacional, tá? Isso é importante, né? Eu já citei isso no começo do vídeo. O financiamento habitacional ele é importante, né? Para você pode construir um empreendimento, né? E vender para alguém que vai posteriormente locar, né? A pessoa pode comprar financiado e locar para um terceiro. O financiamento habitacional ele proporciona uma linha de crédito para compra, né? Interessante, que pode vir a ajudar esse empreendimento. Né? Na verdade, é fundamental o financiamento imobiliário para qualquer negócio imobiliário. Né? Mas a disponibilidade do crédito é muito importante para você fazer o seu negócio girar. Tá? Quem compra, quem constrói, né, precisa eventualmente aí ter uma linha de crédito disponível, né? E para ocupação ali periférica, né, dos lotes vizinhos e tal, né, acontece uma valorização maior do seu empreendimento, seja ele para locação ou venda, né, se houver uma ocupação em maior velocidade dos lotes vizinhos. Essa ocupação, né, ela ocorre, né, na mesma proporção que há disponibilidade de crédito imobiliário no mercado, né, ou com redução, né, inversamente proporcional à redução, né, do crédito imobiliário. Obsolescência das instalações de utilidades, né, causa impacto médio, tá? Você pode simplesmente não fazer manutenção, né? Depois do ciclo de produção, não fazer retrofit. O que acontece? O valor de locação vai cair. Às vezes você nem aluga, né, se não fizer o retrofit. Né? Existem empreendimentos também cujo retrofit é muito difícil de ser feito. Tá? Quando você for construir um edifício para locação, você tem que conversar bastante com o arquiteto e com o engenheiro, né? Para você dimensionar, projetar um negócio, um empreendimento, que ele seja de manutenção fácil, né? Que a reforma nele precisa ser mais fácil. Tem empreendimentos que são muito difíceis de se fazer reforma, né? Outros são mais fáceis, né? Quanto mais fácil, melhor, né? A necessidade de retrofit condominial, né, nas áreas comuns, né, causa um impacto médio alto se ele sofrer muita depreciação. Mas se você colocar materiais de baixa qualidade, né, o retrofit vai ter que ser completo, né, além da necessidade de manutenção ser mais alta. E a necessidade de retrofit na área privativa, né, o mesmo raciocínio. Tá? Todos eles causam riscos e impactos, né, na rentabilidade, né, e no valor residual, que é um conceito que eu vou introduzir agora aqui, né, nas unidades de empreendimento e no negócio como um todo, né, no empreendimento como um todo. Tá? Aqui, ó, formatando aqui, ó, apresentando alguns custos envolvidos. O custo do terreno, 450 mil, terreno caro, né, aqui para uma área periférica ao centro da cidade, né, uma área com padrão socioeconômico médio-alto, tá, que foi nesse caso aqui desse empreendimento. O ITBI, né, o imposto que se paga para transferir o terreno para a propriedade da construtora. E existe ainda uma outra taxa, tá, que é uma comissão sobre terreno, né, depende aí da negociação com o corretor. Normalmente quem paga a comissão é quem vende. Tá, mas pode ser que numa negociação qualquer aí, né, fique, né, o comprador incumbido de pagar. Né? Às vezes você contratou um corretor de imóveis aí para achar um terreno para você dentro do valor que você quer naquela região. Então o cara procurou, achou, né, ou você paga a comissão para os dois, ou divide entre o vendedor e o comprador. Né? Tudo é questão de negociação. Apesar de que quem vende é quem paga, mas pode ser, em algumas situações, já vi isso acontecer, que quem paga é o comprador. Tá? Esse tributo aqui, ó, essa conta aqui de -5, se não houver a corretagem, pode ser que você tenha necessidade de pagar o chamado
ITCMD, que é o imposto, né, sobre transmissão, causa morte ou doação. Pode ser que um dos sócios, né, coloque esse empreendimento, doa esse terreno para uma SPE, né, doação mesmo, né, então você tem que pagar. Ok? Vou corrigir aqui. Ok? Eventualmente por herança também, né? A gente recebe, o pessoal costuma receber terreno por herança, então você tem que pagar um chamado imposto, né? Esse imposto, né, você integraliza uma holding familiar, né, transferindo, tá, esse imóvel para a holding familiar. Pode ser que o ITCMD seja um pouco maior do que o ITBI, né? O ITBI ele é cobrado quando você comercializa o imóvel, né? E o ITCMD ele é cobrado quando você transfere o imóvel por doação ou causa-morte, né? Pode ser que o ITCMD seja maior do que o ITBI, né? Mas quando você desenvolve uma holding familiar, você passa a pagar menos imposto de renda, né? Que você está tributando pessoa jurídica. Uma holding familiar é uma pessoa jurídica. Quando você passa da pessoa física para a pessoa jurídica, você tem um custo maior de imposto, né? Que é o TCMD contra o ITBI, mas você passa a economizar imposto de renda, tá? Aqui, ó, construção do edifício, isso aqui é um orçamento, tá? De fato, tá? Esse orçamento foi feito, tá, para esse cliente. A gente faz o orçamento de obra aqui no detalhe, tá? Muito bem aprofundado o orçamento de obra, né? A principal ferramenta de construção é o orçamento de obra. Você precisa saber quanto que você vai gastar, né, numa obra de construção. A gente faz orçamento aqui paramétrico, estimativo. Quando o empresário realmente quer fazer o empreendimento, né, a gente faz o orçamento detalhado, elaborando lista de todos os materiais. Desde um prego e uma lixa, né, até um disco de corte, de máquina de corte de bloco, né, até o concreto, até o revestimento de parede, até a tomada que vai lá na parede, o acabamento do vaso sanitário, por exemplo, o engate do sifão da bancada. A gente faz o orçamento aqui colocando todos os materiais necessários para deixar a obra pronta. Isso aí esse orçamento é a mais importante ferramenta de gestão de empreendimento, que é o orçamento de obra e lista de materiais. Aqui, fazendo esse orçamento, transferir para cá só o número somatório, tá? O número final, 224 mil custo de construção por unidade, 2.991,16 por metro quadrado, aqui considerando baixa de INSS, registro de incorporação, projeto, tá? Terreno, tudo, tá? Todo o custo para deixar o empreendimento entregue, tá? O custo hoje pelo CUBI para esse tipo de empreendimento aqui, 2022, tá? Agosto, ele gira em torno aí do padrão médio para médio alto, algo em torno de 1.800, do padrão alto 2.100, 2.200, tá? Colocando aí todos os outros custos envolvidos, indiretos, fundações, muro, guarita, né, se for o caso, sistema de vigilância, bomba de sucção de caixa d'água inferior para superior, câmeras, né, muramento, piso de garagem, né, calçada frontal, né, revestimento de muro, né, tem toda uma sorte de outros itens que devem ser incorporados ao custo de construção, fora esses outros que estão elencados aqui, ó, né, não custa nada a gente lembrar, né, você tem custo com orçamento, você tem custo com projeto, você tem custo com planejamento, registro da incorporação no cartório, né, mais uma série de outros custos aí de comercialização, seguro, né, enfim. Então aqui, ó, eu vou finalizar esse trecho aqui agora, né, finalizando aqui, ó, apresentando, né, um dos pontos mais importantes de um estudo de viabilidade para locação, né, que é o valor residual. Tá? Eu vou começar o segundo trecho falando do valor residual, né, conceituando e mostrando aqui os cálculos. Ó. O valor residual é aquele valor que você vai obter vendendo o apartamento depois de todo o período de 18 meses. Tá? Você tem ainda um valor residual lá. Ele é importante para você computar, né, esse montante, essa receita lá no final do prazo, né, para você tomar a decisão, faço reforma ou vendo o negócio. Se a reforma custar mais caro do que o valor do apartamento, é preferível você vendê-lo. Né? Agora, se a reforma custar menos do que o valor dele, é preferível você manter, né? É chamado de estudo sell hold, né? Mantém ou vendo. Ok? Eu vou passar para esse estudo aqui no próximo trecho, ok?